Depois desse momento tão gostoso, né? Com criança é tão bom, né? Faz tão bem para a gente, né? Ver criança. Isso nos enche de esperança, nos enche de alegria, né? E de fé que nós temos um futuro pela frente. A igreja tem um futuro pela frente, porque as nossas crianças estão aqui e sendo ensinadas. Agudos têm futuro pela frente, porque os filhos dos servos do Senhor estão sendo ensinados os caminhos do Senhor. O nosso estado tem futuro pela frente, porque nós estamos ensinando as nossas crianças. O nosso Brasil tem futuro pela frente, porque nós estamos ensinando as nossas crianças nos caminhos do Senhor, o nosso Deus. E temos a certeza que Jesus continuará sendo o Senhor desta nação, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, porque nós estamos ensinando os nossos filhos a caminharem nessa fé. Hoje nós queremos meditar sobre o tema a Igrejinha dos Milagres. Uma igreja, uma comunidade de adoradores. Igreja, uma comunidade de adoradores. Vamos falar junto comigo? Igreja, uma comunidade de adoradores. De novo, agora todos juntos. Igreja, uma comunidade de adoradores. Amém. Abra sua Bíblia agora lá no Salmo de número 95. Salmo de número 95. Essa menina vai ser missionária. Salmo de número 95. Vamos colocar em pé em reverência a palavra do Senhor nosso Deus. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças e vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando nossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Oremos. Senhor nosso Deus, fala conosco neste momento através da Tua palavra e ensina-nos, ó Deus, os Teus caminhos, e ensina-nos, ó Deus, uma vida, Senhor, de adoração para o louvor da Sua glória e para a glória do Seu nome em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Podemos sentar, irmãos. Nós temos falado nesses últimos dias sobre que a igreja é uma igreja que serve, né? E todos nós somos servos do Senhor nosso Deus. A única diferença que pode fazer é como você serve e onde você serve, mas o fato é que todos nós somos servos do Senhor, o nosso Deus. Se você serve na diaconia, se você serve no conselho como presbítero, se você serve na escola dominical, se você serve no ministério de oração, se você serve na torre de oração, se você serve no ministério pastoral, se você serve no ministério de visitação, todos os ministérios que existem na igreja são ministérios de serviço, tão somente de serviço para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. E nós somos desafiados a cada dia aprender mais e mais a servir ao Senhor, o nosso Deus. E sabendo que o fim principal, né, para que o homem foi criado, foi para glorificar a Deus e gozar da sua presença para todo e sempre, né? Lá no livro de Salmos, o capítulo 50, versículo 23, ele diz assim: o que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. Então nós somos criados para oferecer sacrifício de ação de graça, para ofertar ao Senhor as nossas vidas, porque Ele é o Deus supremo, o Criador de todas as coisas. Deus nos criou para o louvor da sua glória, Deus nos criou para a glória do seu nome, né?
Esse é o povo que foi chamado para ser um povo adorador, um povo que exalta e glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Isaías 43, 21, ele diz assim: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Isaías está dizendo que o Senhor disse, né, que nós somos o povo que Ele criou, e nós fomos criados para celebrar o louvor da sua glória. Fomos criados para o louvor da glória do nome do Senhor, o nosso Deus. E nós sabemos muito bem que Satanás era um dos anjos que estava na eternidade e tinha um ministério de exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Lá em Isaías 14, do 12 em diante, fala a respeito disso, mas ele foi tomado pelo orgulho de estar ali adorando ao Senhor o nosso Deus, foi tomado pelo orgulho da posição em que ele tinha, foi tomado pelo orgulho daquilo que ele fazia, foi tomado pelo orgulho de querer ser igual ao Pai, e então ele foi tirado da glória do Senhor nosso Deus, e foi lançado na terra, e irmãos, ele trouxe com ele 1/3 dos anjos do Senhor com ele. Então nós fomos chamados para servir ao Senhor nosso Deus, somos essa comunidade de adoradores, mas precisamos tomar muito cuidado para que em momento algum queiramos esta posição de exaltação, queremos receber glória vinda de onde quer que seja, de qualquer pessoa que seja, esperarmos que alguém venha dizer bem do ministério qual nós estamos desenvolvendo, esperar que alguém venha jogar confete sobre o nosso ministério, sobre aquilo que nós estamos fazendo, porque nós estamos fazendo para o louvor, para a glória e para a honra do nome do Senhor nosso Deus. Então nós estamos tão somente vivendo para a glória e o louvor do nome do Senhor nosso Deus, e queremos que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. No Salmo de número 95, amados irmãos, eu quero destacar aqui algumas coisas para nós meditarmos nessa noite. Primeiro, o convite que é feito. Salmo de número 95, o convite é feito: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. É um convite para que nós estejamos louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor, o nosso Deus. Mas esse convite não é para todas as pessoas, esse convite é só para aqueles que temem ao Senhor, o nosso Deus, é só para aqueles que tiveram um encontro com o Senhor, o nosso Deus. Então é um convite todo especial, e é por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque ele sente esse desejo no seu coração, ele sente esse prazer em estar na casa do Senhor nosso Deus, porque ele não é movido por pessoas, ele não é movido por aqueles que estão ao seu redor, mas ele é movido tão somente pela ação do Espírito Santo de Deus na vida, que move, que habita com ele, que está com ele. E nós vamos observar isso muitas vezes nas crianças. Tem crianças que chegam para os pais e dizem para os pais: pai, amanhã tem escola dominical, pai, vamos na escola dominical. Tem crianças que marcam os horários para pedir aos pais para ir à igreja. Aí alguém fica perguntando: mas quem é que fica falando para essa criança ir para a igreja? Não é um pai, não é a mãe que fica falando, é o Espírito Santo de Deus, que desde cedo, amados irmãos, habita a vida dos nossos filhos, porque nós ensinamos a sua palavra e nós batizamos e consagramos eles ao Senhor, e eles são templos do Espírito Santo de Deus. E é por isso que o salmista diz: vinde, cantemos ao Senhor com alegria, porque isso já está presente na nossa vida, porque nós fomos chamados para isso, nós somos criados para louvar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Nós somos uma comunidade de adoradores, nós somos uma comunidade de adoradores. E ele diz assim: vamos chegar diante dele com ação de graças e cantar a ele salmos de louvor. Vamos chegar diante do Senhor nosso Deus de que maneira? Vamos chegar agradecendo ao Senhor nosso Deus, agradecendo porque estamos aqui, agradecemos porque temos o templo para frequentarmos, porque tem lugar onde as pessoas hoje já não têm mais templo para frequentar, as igrejas estão sendo fechadas porque não querem mais os adoradores servindo ao Senhor
Senhor, o nosso Deus. Então nós temos que chegar e dizer: Senhor, obrigado, porque nós temos esse privilégio de louvar ao Senhor, nós temos o privilégio de servir ao Senhor, e estar aqui é motivo de ação de graças, de agradecer. Obrigado, Senhor, porque tantas pessoas gostariam de estar aqui no lugar em que você está, muitas pessoas gostariam de poder estar aqui na igreja, mas não têm fé para isso. Foram vencidas pelo inimigo, foram vencidas pelo vício, foram vencidas pelas forças da carne e foram colocadas distante do Senhor nosso Deus. Não existe coisa mais triste para nós, amados irmãos, que ouvir de alguém que não consegue mais ir para a igreja, que não consegue mais estar na presença do Senhor o nosso Deus. Uma vez alguém disse para mim assim: pastor, não ora mais por mim não, que eu não estou vencendo as lutas que eu tenho e eu não consigo mais servir ao Senhor. Eu nunca tinha recebido algo assim tão duro, um golpe tão duro assim na minha vida como esse. É como se eu abracei a Luna no dia em que a Ana faleceu, no sábado, né? Sexta-feira, né? E conversei um pouquinho com ela e falei: como é que você está, filha? Ela falou: pastor, eu estou bem, mas eu senti como se eu tivesse levado uma facada no meu coração, a partida da minha tia. E nesse dia eu senti como se eu tivesse levado também uma flechada assim no meu coração, porque não existe coisa mais triste do que você saber que alguém não está conseguindo estar na presença do Senhor nosso Deus, porque nós fomos criados para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus, e se nós não servimos para louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus, para que é que nós servimos nesta vida? Para construir coisas, comprar bens materiais, ficar vestido bonitinho, né? Se arrumar todos os dias, trabalhar? Não, amados irmãos, nós somos a comunidade de adoradores. Nós vivemos para louvar, para exaltar e para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E se nós não estivermos fazendo isso, a vida não tem sentido. E um coração agradecido não é algo que você pode adquirir, né? Não é algo que alguém pode ensinar a você ter, porque esse coração agradecido é para aqueles que estão na presença do Senhor, vão para a presença do Senhor e sentem os cuidados de Deus, como Davi sentia quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sinto os cuidados de Deus, eu sinto a presença de Deus, e Ele pode dizer algo tremendo para nós, amados irmãos, como um adorador, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, e a sua vara e o seu cajado me consolam. Tem segurança mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, e dessa segurança brota a gratidão a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelos seus cuidados. Esse convite é para todos aqueles que conhecem o Evangelho e que conhecem a palavra do Senhor nosso Deus, porque fazem parte dessa comunidade de adoradores. E depois ele diz aqui, amados irmãos, quem deve ser adorado. Versículo de número 3: pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. É Ele que deve ser adorado. Toda adoração deve ser tão somente ao Senhor, o nosso Deus. A Bíblia mesmo, amados irmãos, afirma a respeito da existência de deuses, né? A Bíblia fala a respeito da existência de deuses, né? Fala a respeito de ídolos que o homem cria para si mesmo, né? Imagens, coisas, até mesmo sentimentos. Às vezes sentimentos, né, acabam ocupando lugares terríveis na nossa vida, lugares que são do Senhor na nossa vida, e nós precisamos aprender a deixar essas coisas de lado, deixar essas coisas para trás. Tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria na nossa vida. Os irmãos fiquem tranquilos, já tem gente suficiente aí. Por favor, não fica muita gente em cima, porque é pior, né? Então,
Tudo que ocupa o lugar de Deus na minha vida, na sua vida, se torna um ídolo, se torna um objeto de adoração, se torna algo que ocupa o lugar de Deus em nós. Isso desagrada ao Senhor nosso Deus. Nós devemos tão somente adorar ao Senhor, o nosso Deus, adorar tão somente a esse que é o grande Rei, acima de todos os deuses, acima de todos os homens. E no versículo 4 ele diz: em suas mãos estão as profundezas da terra, e a ele pertencem os mais altos montes, o mar é dele, pois ele criou, suas mãos formaram a terra firme. Esse é o nosso Deus, o Deus que deve ser adorado, o Deus que deve ser adorado, o Deus criador e sustentador de todas as coisas, e tudo pertence a ele. Tudo é do Senhor e é para o louvor da sua glória. Esse é o nosso Deus. Se eu perguntasse para você nessa noite, quem é o seu Deus? Qual é o seu Deus? O que você diria? Como você diria a respeito do seu Deus? Quem é o seu Deus? Porque para muitas pessoas, o meu Deus é o Deus que é adorado lá na igreja. O meu Deus é o Deus que todo mundo cultua. Não. O seu Deus precisa ser o Deus criador de todas as coisas, o Rei acima de tudo e de todas as coisas. Precisa ser o Deus que é único e suficiente Salvador da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. É esse o Deus que você precisa ter, é esse o Deus que você precisa temer, é esse o Deus que você precisa aprender a adorar e confessar no seu coração dia a dia. Esse é o nosso Deus. Por isso que nós somos essa comunidade de adoradores, para adorar esse Deus de forma diferente, adorar esse Deus de forma especial, como só você pode adorar. Quando nós temos alguém muito conhecido nosso, alguém muito próximo de nós, né? E nós vamos até essa pessoa, e nós cumprimentamos essa pessoa, e nós damos um abraço nessa pessoa. É diferente do abraço que você dá em qualquer outra pessoa. Assim precisa ser nós, adoradores com o Senhor nosso Deus. Quando nós nos aproximarmos dele, não pode ser uma adoração como qualquer outra pessoa. Tem que ser a sua adoração, que é diferente de toda adoração, de qualquer outro irmão, de qualquer outra pessoa, porque você tem o seu jeito de adorar ao Senhor nosso Deus, o jeito de servir ao Senhor nosso Deus, o jeito de exaltar, de glorificar o nome do Senhor nosso Deus. É esse Deus que deve ser adorado. E depois ele diz aqui como nós devemos adorar também, né? O convite aqui é: venham, vamos adorar e nos prostrar diante do Senhor nosso Deus. Aprendemos isto, né? Na palavra do Senhor nosso Deus, nos prostrar e adorar ao Senhor nosso Deus. Às vezes nós somos muito relaxados no que diz respeito a isso, né? Oramos muitas vezes só sentados, ou tem aqueles que oram até só deitados, né? E tem aqueles que nem sequer oram, né? Não investem esse tempo em oração. E o salmista está nos desafiando aqui a virmos adorar e nos prostrar diante do Senhor, o nosso Deus. Reverenciar ao Senhor, o nosso Deus, dizendo que Ele realmente é o nosso Deus. Porque Ele é o nosso Deus e nós somos os seus servos. Vamos só para nós entendermos isso aqui que é importante. Na parábola do fariseu e do publicano, Jesus tem lá o fariseu que está ali se orgulhando, e tem o publicano que está humildemente batendo no seu peito e dizendo: tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Jesus pergunta: qual oração que foi ouvida? Não foi a do fariseu que dizia que fazia tudo certinho, que sabia de tudo. Foi a do publicano que disse: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Foi daquele que se curvou na presença do Senhor, o nosso Deus. E por último, amados irmãos, devemos adorar nos prostrando diante do Senhor, o nosso Deus, porque a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Devemos louvar ao Senhor
continuamente. Continuamente, né? Somos esse povo que louva ao Senhor em todo o tempo. O salmista diz lá no Salmo 34:1: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. O Salmo de número 103, versículo 3: louvo ao Senhor desde o amanhecer até o ocaso, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O Salmo de 71:8, né? É um louvor contínuo. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Esse deve ser o nosso louvor, amados irmãos. Por que motivo? Porque nós somos o povo do seu pastoreio e rebanho que estamos debaixo dos seus cuidados. Quem louva é aquele que se agrada do Senhor. O fim principal nosso é louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Oferecer ao Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Somos esse povo que foi resgatado pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo para louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Eu quero convidar você neste momento a se colocar em pé como um adorador. Feche teus olhos. Vamos levantar um clamor pela nossa irmã. Vamos levantar um clamor como adoradores, como aqueles que têm acesso ao trono da glória. Vamos levantar um clamor como aqueles que se dobram diante do Senhor nosso Deus. Vamos levantar um clamor neste momento. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus Criador e sustentador de toda a criação, Pai. Tu és o único que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Ó Deus, nós fomos convidados para estar aqui nessa noite na ação do Teu Santo Espírito, Pai. E queremos, ó Deus, ver, Senhor meu Deus, a manifestação da Sua glória, Senhor. E queremos pedir visita à nossa irmã agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Derrama, ó Deus, o Teu bálsamo precioso, ó Deus, a sua cabeça até a planta de seus pés, Senhor. E vai renovando, ó Deus, as suas forças, Senhor, o seu vigor, Senhor. Se houver alguma enfermidade, Senhor, ó Deus, que seja curada, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, porque Tu és um Deus de milagres, Senhor. Nós nos prostramos ante o Teu trono da graça, Senhor, para declarar, Senhor, que somos adoradores, Senhor, para adorar, para exaltar e glorificar ao Senhor por todos os milagres que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Nós somos adoradores, Senhor, para declarar que só o Senhor é Deus, digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Nós somos adoradores, ó Deus, para declarar que nós fazemos parte, ó Deus, do Teu rebanho, Senhor. Somos, ó Deus, ovelhas do Teu pastoreiro, Senhor. Somos, ó Deus, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, Pai. Somos, ó Deus, sacerdotes reais, Senhor. Somos, ó Deus, a nação santa, Senhor, chamado, Deus, para proclamar a Sua palavra, Senhor, e para, ó Deus, declarar a Sua salvação sobre a face da terra, Senhor. Por isso, ó Deus, vem, Senhor, vem sobre nós nessa noite, Senhor, e usa-nos, ó Deus, como adoradores, Senhor. Usa-nos, ó Deus, ó Pai, como intercessores. Usa-nos, ó Deus, como Seu povo, Pai. Nós, ó Deus, abençoamos a vida da nossa irmã, Pai. Declaramos a bênção da saúde sobre ela, Pai, neste momento, em nome de Jesus, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias, glórias, glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, ó Pai. Ó Jesus, aleluia, Pai. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi,
quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Amém. Podemos sentar, irmãos.